Olá, pessoal! Estou aqui hoje para dar continuidade aos trabalhos da disciplina Introdução ao Estudo do Direito 2, ministrada pelo professor Nadielson França, com a finalidade de obtenção da primeira nota do semestre letivo. Eu sou Paloma Silveira, estudante do curso de Direito aqui da FACAP em Petrolina, e irei dar início à análise do artigo escolhido por mim. O artigo escolhido foi A Legitimidade do Direito, a busca pela justiça na visão positivista de Kelsen, submetido por Wagner Fabiano Bronzeado à revista Filosofia Capital e publicado em sua edição especial, volume 10, 2015. Eu escolhi este artigo porque eu queria entender quais os elementos que dão legitimidade e eficácia à criação de um ordenamento jurídico, e correlacionando com a teoria geral do direito, eu pude compreender os conceitos fundamentais e universais que são importantes para a criação do ordenamento, como, por exemplo, o processo de elaboração das leis, o princípio da legalidade e, por conseguinte, a legitimidade, que é o tema que será estudado aqui. Bom, eu dividi o artigo em 3 partes. Na primeira parte será tratada acerca da definição da legitimidade, e nas outras 2 subsequentes eu estarei citando os autores que são mencionados no artigo, até chegarmos ao ponto principal, que é a concepção de Kelsen e a sua busca pela justiça. Bem, a legitimidade, assim como o direito, não possuem um conceito fixo no tempo. Ele vem adquirindo e abandonando características ao longo da história. E, para comprovar isso, a Deodato expressa essa ideia na seguinte afirmação. Ele diz: cada época acrescenta algo ao seu legado cultural e o transmite. Bom, de forma que, numa cosmovisão antropológica, provém do homem essa legitimidade, e não apenas a sua mera conceituação. Assim como no pensamento teológico vê essa legitimidade surgir de Deus, ser soberano que, através de seus representantes terrenos, irão dispor sobre as regras que irão reger a sociedade, já que Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Pessoal, a grosso modo, podemos entender que a legitimidade é o que faz com que o titular do domínio exerça esse seu poder sobre aqueles os quais domina, e suas imposições sejam cumpridas. Podemos assim afirmar que a legitimidade traz poder, já que, sendo legítimos seus atos, não são tão passíveis de questionamento, e o que faz o sujeito ter poder é o fato de sempre ter alguém que lhe é subordinado. Isso, pessoal, no direito é um grande ponto que tem referenciado várias discussões acerca disso. Entendida a conceituação de legitimidade, vamos agora partir para a classificação de legitimidade segundo a Deodato. Bem, a Deodato ele fez uma divisão acerca da classificação da legitimidade em 2 teorias: a teoria pré-moderna e a teoria moderna. Na teoria pré-moderna, ele subdividiu em 3 seções. Aí ele diz que existe a soberania divina, a soberania racional e a soberania popular. Já nas teorias modernas, ele diz que a legitimidade ela advém do legalismo, normativismo e do realismo. E o nosso trabalho basicamente vai se alocar de acordo com essas teorias. Limitando-se especificamente no que diz respeito ao pensamento medieval, destaca-se a soberania divina que, segundo a Deodato, vem de uma decorrência direta da adequação entre as leis humanas e as leis divinas, das quais o homem participa, embora de modo imperfeito, através de sua própria natureza. E que essa é a principal característica do justnaturalismo teológico, que é a ligação entre ideais normativos de conduta social, aqui materializada na figura das leis, e os ideais religiosos. E lembrando que no pensamento filosófico medieval,
ainda não havia separação total do direito com a moral. E sendo assim, a moral religiosa não apenas influenciava no direito, mas era também uma fonte do direito ou mesmo a representação dele. E as leis eram legitimadas pela lei divina. Sendo assim, aqui percebemos uma hierarquia entre as leis, já que as leis humanas são elaboradas de acordo com as leis divinas, e essas são dotadas de caráter eterno e imutável, e esses dogmas que direcionam a aplicação e a produção das leis humanas. Segundo Tomás de Aquino, a lei humana não é propriamente uma lei, a não ser na medida em que é conforme a reta razão. Neste caso, é manifesto que ela deriva da lei eterna. Bem, aqui o que a citação diz é o que legitima as demais leis é a lei eterna ou divina, e o homem a segue de forma imperfeita. E essa parcela que é seguida por ele é a lei natural, e essa é a legitimadora da lei humana, que é a positivação das leis naturais. Dessa forma, a lei humana tem uma existência condicionada à lei natural, e essa a lei eterna, de maneira que a lei eterna fundamenta as demais leis, mas a problemática da legitimidade não é justificada puramente por teorias filosóficas, hierarquizantes ou históricas. A partir disso, parto do seguinte questionamento: o que faz a lei eterna ser legítima? E como acreditar? Bom, retomando o que já foi dito, né, uma vez que essa lei é imposta supostamente por Deus, através de sua representação terrena, que é a Igreja, essa tem em seus atos a vontade de Deus e em nome de Deus. E além disso, por conta disso, atrocidades foram cometidas e são até hoje, e são justificadas pelo nome de Deus, que no pensamento medieval é um ser absoluto e inquestionável. Então, pessoal, esses atos cometidos pela Igreja possuem como fundamento de validade a fé, que a Bíblia Sagrada define como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma forma de conhecimento da época, pois é através dela que se pode conhecer a Deus, um ser imaterial, contudo personificado principalmente nesse período. Partindo agora para a visão contemporânea acerca da legitimidade, eu retirei esse trecho, esse parágrafo do artigo e vou lê-lo aqui para vocês. Numa visão mais contemporânea acerca da legitimidade, temos Luhrmann. Para ele, essa legitimação consiste em uma ilusão que existe, sendo necessária funcionalmente, ou seja, essa ilusão é o que faz com que o direito funcione e possua eficácia, de forma que o direito vai garanti-la, mesmo não sendo realizada factualmente. A legitimidade do direito acontece na medida em que essa ilusão é garantida pelos seus procedimentos. Bom, pessoal, a lei por si só nada mais é do que uma construção de palavras expressa no papel. Não tem existência sem a atuação do homem. E o que faz com que ela seja seguida é a concepção de justiça que lhe é atribuída pela sociedade. Contudo, ela deve ser legitimada para que possa haver um cumprimento, pois, se em algum momento a sociedade já não quiser mais segui-la, de forma a não haver normas, tornar-se-á o caos total. A legitimação aqui é produzida pelo procedimento e aceitação dele, de modo que há uma prescrição, uma previsibilidade da conduta tanto certa quanto errada, proporcionando uma coercitividade e uma aceitação não só da conduta correta, mas também da errada, estando o sujeito ciente de seu erro e assumindo sua penalidade proveniente desse erro. Com esse sistema, Luhrmann quis trazer uma impessoalidade na aplicação do direito. Contudo, essa impessoalidade ocorre de forma imperfeita,
pois não há como tratar de forma neutra entes passíveis de emoção, né? Já a neutralidade puramente dita nunca vai existir, uma vez que, sendo o homem formado não somente pela razão, mas também pela emoção, não há como haver uma total separação entre elas. Luhrmann, funcionalista, defende que esse procedimento, compreendido como neutro, venha assegurar a legitimidade de forma mais pura, pois acreditava na imparcialidade que envolvia o procedimento. Há também quem veja a legitimidade como algo derivado de outro, que é de outro e de outro. Kelsen vê no ordenamento, assim como os demais filósofos, a existência de algo para legitimar o direito. Para que a norma produza efeitos, ele vê na norma fundamental essa legitimidade. Além da ala medieval, Deus é o ser supremo, ele escolhe, ele condena, e a igreja é a representação dele na terra. Assim, seu poder de soberania é atribuído aos clérigos. Berlin, em sua teoria do reconhecimento, traz uma concepção voluntarista acerca da legitimidade. Ele, outrora, dependia de um ser soberano, passará a depender da anuência, ou seja, o direito só será válido a partir do momento que houver o reconhecimento social, que se consubstancia na relação entre adesão, mas a vontade. Essa última na figura do desejo da vinculação. Esse pensamento reafirma as ideias contratualistas de Hobbes e Locke. Bobbio define legitimidade como um atributo do Estado que consiste na presença, em uma parcela significativa da população, de um grau de consenso capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em caos esporádicos. Isto é, nos traz a ideia da necessidade do consenso, da aceitação de determinada norma, para que a mesma seja dotada de legitimidade. Kelsen corrobora no tocante aos meios internos que o sistema jurídico possui para coibir atos contrários à norma. Aqui, ele atribui a coerção, que seria a punição pelo descumprimento. Entretanto, apesar de toda a objetividade da norma, se faz mister a presença do elemento subjetivo, do desejo de cumprir, ainda que em parte da sociedade, mas que seja capaz de assegurar a adesão à norma. Para o Ockmer, para ele, são figuras diferentes, a legitimidade e a legalidade, trazendo a ideia de consensualidade no pensamento weberiano e entende a legitimidade de forma empírica. Assim o diz. Numa cultura jurídica pluralista, democrática e participativa, a legitimidade não se funda na legalidade positiva, mas resulta da consensualidade das práticas sociais, instituições e das necessidades reconhecidas como reais, justas e éticas. A igreja medieval, assim como a sociedade, foi sofrendo transformações, principalmente em seu pensamento religioso. A legitimação do seu poder e domínio nesse período modificou-se de acordo com a concepção que era conferida à lei divina, atribuindo assim a essa o norte dos ideais de conduta social da época, enfatizando a visão teológica. Bom, irei mostrar para vocês agora o panorama histórico da legitimidade que vai do teocentrismo ao antropologismo. Entre o século I e o século XVI, tivemos a forte presença do pensamento da Igreja medieval. Esse período pode ser dividido em 4 principais momentos. São eles: período dos padres apostólicos, período dos padres apologistas e
período da patrística e da escolástica. Bom, pessoal, o período dos padres apostólicos, houve aqui uma propagação da palavra de Cristo e traz como expoente principal São Paulo. Já no período dos padres apologistas, havia uma intenção da apologia do cristianismo, opondo-se, assim, à filosofia pagã, trazendo aqui como principal figura São Justino. Na patrística, havia uma conciliação entre fé e razão. Santo Agostinho foi um forte nome desse período. Já na escolástica, houve uma tentativa de sistematizar o pensamento religioso, e essa tentativa teve aqui como figura de destaque São Tomás de Aquino. Retomando aqui o pensamento, com o advento do Iluminismo, tendo como marco histórico culminante a Revolução Francesa de 1789, esses conceitos eclesiásticos que dominavam o conceito e deveres da sociedade foram postos em xeque. Os pensadores iluministas acreditavam no homem como centro da atenção, não mais Deus. Como expoentes iniciais dessa racionalização antropológica do direito tem-se Grotius e Hobbes, ambos contratualistas, porém com visões diferentes desse contrato. Para eles, o que justificava o direito e o legitimava suas normas era a existência de um contrato entre a sociedade e o Estado. Billier nos diz assim: a simples sociabilidade natural do homem é suficiente para ser uma condição de constituição do direito, porque dela derivam formas jurídicas. Isto é da própria natureza do homem a necessidade de normas que o regulem a viver em sociedade. Esse naturalismo, como se pode notar, é uma desconstituição do justnaturalismo teológico que, ao invés da fé em Deus, passa agora a preconizar a razão do homem. Kelsen partiu de uma questão que, embora não tenha sido elaborada por ele, mas atinge todos aqueles que pretendem criar uma estrutura de fundamentação no sistema jurídico. Que questão é essa? Por exemplo, temos várias leis, regulamentos e decisões judiciais que não possuem uma regulação necessária entre si. Então, a questão é saber o que dá unidade a esse emaranhado de conhecimentos jurídicos isolados e que possibilita que nós, juristas, chamemos de sistema ou ordenamento jurídico. Kelsen vai dizer que as normas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas superiores e esta das normas ainda acima delas, até chegarmos à principal norma em um Estado, que é a Constituição. Por exemplo, uma decisão judicial pode aplicar um regulamento que, por sua vez, regulamenta uma lei que, por sua vez, efetiva uma norma constitucional. Então, Kelsen vai dizer que o sistema jurídico possui uma estrutura hierárquica, onde as normas superiores condicionam a aplicação das normas inferiores, ao passo que as normas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas superiores. É reconhecida a representação a partir de uma pirâmide. O topo é formado por normas de produção e a base é formada por normas de aplicação. Para pegar dois extremos, a Constituição é a norma de produção e a sentença é a de aplicação. E com este raciocínio que Kelsen chega na ideia básica de que o que fundamenta um ordenamento jurídico é a Constituição. Bom, mas o que fundamentou essa Constituição? Kelsen vai dizer que é a Constituição anterior, e assim num processo sucessivo até chegar na primeira Constituição. Mas a pergunta crucial para esta aula é: o que fundamentou essa primeira Constituição, ou seja, a Constituição original? Kelsen vai dizer que a própria ideia que fundamentou o nascimento do sistema jurídico. Aqui,
Kelsen arranja um problema para o seu sistema que exigirá dele muita imaginação filosófica. Bom, mas como Kelsen era um positivista e como todo positivista não acreditava em fontes extrajurídicas do surgimento do direito, ao mesmo tempo, para o ordenamento jurídico possuir legitimidade, ele não poderia ser fruto simplesmente de um arbítrio, embora também não pudesse ter um conteúdo específico. Como queriam os justnaturalistas, por falar neles, o justnaturalismo não possuía um problema que Kelsen, enquanto positivista, possuía. Vamos para o quadro. Em primeiro lugar, como vimos na aula sobre as diferenças entre o direito positivo e o direito natural, para o direito natural, a estrutura de legitimação do sistema jurídico era extrajurídica. Para o justnaturalismo teológico, o sistema provinha de Deus. E para o justnaturalismo racionalista, provinha da capacidade humana de depreender o direito da natureza das coisas. Ou seja, para o justnaturalismo, a norma jurídica, isto é, o direito positivismo, só viria após o sistema já estar prefigurado por uma fonte extrajurídica. E esta prefiguração seria estabelecida como um conteúdo específico e permanente, e que por isso mesmo Kelsen o chamou de sistema estático. Como esclarece Gabriel Nogueira Dias em seu livro Positivismo Jurídico e a Teoria Geral do Direito, na obra de Hans Kelsen, de acordo com o modelo estático de validade, uma norma é válida se e somente se o seu conteúdo da segunda norma puder ser encontrado na primeira, qualificada como imediatamente evidente, de modo que o fundamento de validade e conteúdo de validade se fundem. E disso decorre pelo menos duas etapas. Na primeira, o sistema estático, o sistema jurídico, deve partir da existência de uma primeira norma imediatamente evidente que podemos chamar de norma fundamental. E que tem esse nome por estabelecer o princípio fundamental do sistema jurídico, sendo daí que todas as outras normas jurídicas deveriam derivar o seu conteúdo, ou seja, a sua validade. A segunda consequência é o processo que permite unir o conteúdo da norma fundamental ao das outras normas jurídicas, que é o processo da dedução. Kelsen demonstra como isso poderia ocorrer. Diz ele: que normas como não se deve mentir, não se deve enganar e deve-se manter uma promessa feita podem ser deduzidas de uma norma que ordena a veracidade, do mesmo modo que normas como aqui ordena amar ao próximo, não matar, ou a que diz que deve-se auxiliar o outro quando este necessitar de ajuda, e assim como argumenta Gabriel Nogueira Dias, outras duas coisas precisam ser ditas. A primeira é que, se quisermos reconhecer um determinado ordenamento jurídico vigente, segundo um dos critérios do modelo estático de validade, necessitamos, pelo menos, identificar sua norma fundamental, visto que todas as outras normas já estão implicitamente estabelecidas desde o princípio, ou seja, podem ser deduzidas da norma fundamental pela via dedutiva. E a segunda observação é que o sistema estático retira a liberdade criativa do legislador, na medida que a ele só restaria declarar o conteúdo pré-configurado pela norma fundamental, não sendo exagero dizer que ele não participa de forma imediata da criação das normas jurídicas, na medida que o conteúdo delas já estaria determinado. Então, para Kelsen, o fundamento de validade da norma fundamental não pode ser conteúdo, nem como era de se esperar um positivista como ele, porque ela não está aposta.
ela está pressuposta. Na verdade, diz Kelsen que a norma fundamental não é posta, mas é pressuposta. E kantianamente funciona como a condição epistemológica de toda a produção jurídica. Para falar uma linguagem mais técnica, Kant chamaria a norma fundamental de condição lógico-transcendental. O que significa que ela é uma categoria filosófica, fruto da razão pura, que tem por objetivo possibilitar o conhecimento, no caso, o conhecimento jurídico. De modo bem direto, eu diria que o jovem jurista pode pegar seu vade-mecum, abri-lo e lê-lo do início ao fim, que jamais encontrará a norma fundamental. Isso porque a norma fundamental, como diz Kelsen, ela não está posta, positivada. Ela é pressuposta, ou seja, ela é uma condição imaginária que possibilita o conhecimento jurídico na produção do direito. Para Kelsen, é a norma fundamental que propiciará a ciência do direito e que dará unidade e coerência ao conjunto de leis e que sem esse pressuposto seria um tanto caótico, diz ele. Somente mediante o pressuposto da norma fundamental, o material empírico que se oferece interpretação jurídica pode ser interpretado como direito, ou seja, como sistema de normas jurídicas. Assim, diferentemente do sistema estático de validade, em que a norma fundamental oferece previamente o conteúdo do ordenamento e, por isso, as demais normas eram obtidas por dedução. Num sistema dinâmico de validade, que é o que Kelsey tem em mente, não há predeterminação alguma, porque, em primeiro lugar, a norma fundamental kelseniana nem é posta, é apenas pressuposta. Em segundo lugar, enquanto condição epistemológica para a produção do direito, as normas do sistema jurídico não são deduzidas da norma fundamental. O que ocorre é que a norma fundamental delega ou autoriza a que a primeira autoridade legiferante crie normas dotadas de diferenciação hierárquica, onde o topo seria ocupado pela maior norma posta pelo ordenamento, que no caso seria a Constituição, e por trás dele a norma pressuposta, que é a norma fundamental que autorizou o sistema do direito. Assim é que no sistema estático a norma fundamental é o conteúdo de validade e no sistema dinâmico ela é o fundamento de validade. Isso é, ao invés dela estabelecer um conteúdo fixo, ela estabelece o processo de produção de normas jurídicas ou, de maneira mais técnica, ela estabelece os pressupostos para o próprio conhecimento jurídico. Como confirma Kelsen em sua teoria pura do direito? Uma ordem jurídica é válida até sua validade terminar, por um modo determinado através desta mesma ordem jurídica, ou até ser substituída pela validade de outra mesma desta ordem jurídica, é o princípio da legitimidade. Isto é, o próprio ordenamento determina o início e o fim de sua legitimidade, ou simplesmente a sociedade modifica seus conceitos e pensamentos em relação à sua própria conduta. Dessa forma, modifica-se a norma fundamental, acarretando a mudança da base do ordenamento jurídico, que é a Constituição. Em razão disso, ocasiona a mudança das leis que compõem determinada ordem jurídica. Bom, a legitimidade resulta de uma argumentação em torno de dogmas e paradigmas pela parcela detentora de maior conhecimento, a fim de obter o poder e, por conseguinte, a dominação, de maneira que sempre
existirá a relação de classes na sociedade, que é dominantes versus dominados. Dominantes criam conceitos, ditam regras com o intuito de fortalecer a sua dominação, e a outra classe, alienada, acaba seguindo-as, seja por falta de esclarecimento ou por desinteresse, agindo de forma egoísta e individualizada. Bom, entendido agora a concepção de legitimidade na concepção de Kelsen, né, que ele diz que é a norma fundamental quem legitima todo o seu ordenamento, iremos partir para a busca pela justiça na visão de Kelsen. Em seus estudos, ele inicialmente separa os conceitos entre religiosos e racionalistas. Quanto aos religiosos, a fundamentação é puramente embasada na religião, munida de uma razão que se consubstancia na fé, não garantindo a certa cientificidade. Digo, não garantindo uma certeza científica. Nessa abordagem, ele vai identificar incongruências entre o Novo e o Velho Testamento, de maneira que investiga uma fonte de justiça que ocorre através da revelação divina. Essa investigação deveria ser suficiente para buscar um conceito único e definitivo de justiça com valor absoluto. Contudo, na falta de homogeneidade entre a lei mosaica e os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos paulinos, inerente ao racionalista, Kelsen faz menção à teoria platônica de justiça, onde é verificada a abordagem de Platão a partir de um panorama real ideal, fazendo uma ligação entre a justiça e o conhecimento. Logo, se não é justo, é por ignorância. Ele verifica a justiça como uma virtude de maneira que pode ser ensinada. Kelsen critica a teoria platônica, uma vez que não encontra um conceito sólido de justiça, pois na ideologia platônica a justiça torna-se sem conteúdo material e inefável. Ainda em sua crítica acerca da visão racionalista, ele verifica a teoria aristotélica, partindo de uma premissa que Aristóteles era um racionalista, como nos lembra Bittar, partindo da identificação do bem maior metafísico, que é Deus, incausada, procura-se identificar na investigação da ética uma busca pelo que é bom, pelo que é o bem para o homem, que no caso a felicidade. Numa investigação axiológica, ele busca a felicidade, que para Aristóteles é o bem maior para o homem, partindo do bem maior metafísico através da ética. Então, a justiça aristotélica é dividida em justo total, aqui que ele referencia a legitimidade, e o justo particular. O primeiro se desdobra entre justo natural e justo positivo, e o segundo, justo distributivo e justo comutativo. No direito natural, Kelsen também não encontra nenhuma resposta para a sua pergunta. O que é justiça? Na linha de pensamento naturalista da natureza, é que provém as normas. A natureza é a norma fundamental, mas de que natureza refere-se? Com o conceito amplo abrange-se a humana, racional, social, biológica e outras, para Kelsen havia grandes divergências entre os próprios naturalistas, além da confusão entre valor e fato, isto é, entre o dever ser e a causa-efeito, de forma que confundem a ciência natural com a avaliação das ciências valorativas. Em suma, Kelsen fica com um posicionamento cético acerca dessa discussão, que abarca muitas teorias e conceitos para o tema justiça. Todavia, em nenhuma delas verifica-se solidez suficiente para se obter algo definitivo no conceito de justiça, não sendo admitida uma justiça absoluta.
Para ele, a justiça revela-se como um valor dotado de relativismo, inconstante, mutável, não sendo do âmbito do direito essa problemática, pois no direito a norma deve ser válida, independentemente se ela é justa ou injusta. Essa preocupação é da ética. Nesse contexto, denota-se a grande importância para a fundamentação de sua ideia. Direito e ética são totalmente separados, sendo muito mais importante a validade ao invés da justiça. Kelsen, em seu livro O Problema da Justiça, aborda de maneira crítica o tema justiça. O autor previamente analisa a justiça como uma virtude e, num silogismo, se a virtude é qualidade da moral, então a justiça está no âmbito da moral. Ele parte da visão que a justiça como virtude vai exteriorizar-se na conduta do indivíduo na sociedade, pois a moral é regulada através de normas na sociedade e quanto à justiça, regular-se-á através de normas de justiça. Acerca da validade das normas, Kelsen afirma que, independentemente da sua condição de justa ou injusta, acerca da validade das normas, Kelsen afirma que independe da sua condição de justa ou injusta, pois, como já corrobora a priori, a norma positiva não é alvo dessa análise, e ainda que seja um ato, estando este ato em conformidade com a norma positiva, ele deverá ser apreciado com objetividade. A norma de justiça, como já foi dito, expressa uma conduta do homem em face do homem sobre qual deverá ser a sua conduta para que seja dita como justa ou injusta. Essa normatividade é de âmbito geral, abrangendo mais de um caso, fazendo-se analogia ao conceito abstrato, isso é, dirá quais elementos deverão estar presentes para que se enquadre. Kelsen, no seu estudo sobre o problema da justiça, irá classificar as normas de justiça em dois tipos: normas de justiça, do tipo racional, e normas de justiça do tipo metafísico. As normas do tipo racional são definidas como pelo fato de serem concebidas racionalmente, compreendidas pela razão humana, e as normas do tipo metafísico, Kelsen assim as classifica em razão de sua natureza, com efeito são metafísicas pela sua proveniência e o seu conteúdo. A norma metafísica provém de uma instância transcendente, que existe além do entendimento humano. Bom, pessoal, em suma, acerca da justiça, Kelsen, apesar de todo o trabalho pela busca de um conceito definido e absoluto, não encontra a resposta para a indagação o que é justiça. Tema de uma de suas obras, expressando-se no final dessa mesma a seguinte forma. Aqui, eis o pensamento final da obra de Kelsen. Iniciei este ensaio com a questão: o que é justiça? Agora, ao final, estou absolutamente ciente de não tê-la respondido. Ao meu favor, como desculpa, está o fato de que me encontro nesse sentido em toda a companhia. Seria mais do que presunção fazer meus leitores acreditarem que eu conseguiria aquilo em que fracassaram os maiores pensadores. De fato, não sei e não posso dizer o que seria justiça. A justiça absoluta, esse belo sonho da humanidade. Devo satisfazer-me com a justiça relativa e só posso declarar o que significa justiça para mim. Uma vez que a ciência é minha profissão e, portanto, a coisa mais importante em minha vida, trata-se daquela justiça sob cuja proteção a ciência pode prosperar e, ao lado dela, a verdade e a sinceridade. É a justiça da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância.
Bom, pessoal, a justiça para Kelsen decorre, né, da legitimidade e essa advém da legalidade. Logo, a justiça é uma consequência do cumprimento da norma que em seu conteúdo expressa a conduta justa a ser adotada pela sociedade. Em relação à norma fundamental, eu concordo com a opinião do autor quando ele afirma que é insuficiente o argumento acerca de sua existência, principalmente porque se trata de algo metafísico e transcendental, justificando algo empírico. Outro ponto que eu também achei importante mencionar aqui nas considerações finais, e já fazendo a minha crítica a todo o artigo trabalhado e as concepções aqui esclarecidas, é que o pensamento kelseniano não busca pela aplicabilidade do direito, ou seja, sua eficácia. Apesar de criar uma teoria pura do direito, ele não se detém somente ao referencial teórico, mas na obtenção do resultado buscado pela norma e, para isso, ele a coloca no centro de sua teoria e atribui a legitimidade de todo o ordenamento. E neste momento eu gostaria de agradecer pela atenção de todos. Espero que tenha contribuído com um pouquinho que seja no conhecimento de vocês e indicarei aqui nos comentários o livro A Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. Ele é de suma importância para a gente entender a visão positivista de Kelsen e principalmente para a gente entender um pouquinho sobre o nosso ordenamento jurídico, pessoal. Bom, desde já agradeço a compreensão e essa foi as minhas considerações acerca do trabalho apresentado.